Olá, jovem mancebo. Esse é o seu canal de física na internet. Estamos aqui defasados 3 horas. Jean, em Portugal, eu não sei se ele está na minha esquerda ou na minha direita. Jean, tudo bem? Tá, tudo bem. E o que a gente vai Então, fazer hoje? preparado para o deslocamento? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Off. It's all get heavy. Então vamos lá. Vamos dizer que você está em Nova York, que é do Empire State Building para o Chrysler Building. Eu nunca fui a Nova York, mas o Jean já foi. Diz aí, Jean, como é que faz? Então, em primeiro lugar, vai no posto de turismo, pega o mapa. Em segundo lugar, vamos do Empire State Building para o Chrysler Building, nessa diagonal. Então, se nós fôssemos o Super-Homem, ou melhor ainda, o Homem-Aranha, que está no Nova York, né? É, mais fácil. Então, é mais fácil. Ele faria como? Ele simplesmente iria com a teia dele pelos prédios e iria nessa diagonal no menor percurso possível até o Chrysler Building. E eu me confundi agora com o nome. Tudo bem. Mas uma pessoa normal que iria passar no postinho de turismo, ela provavelmente teria que fazer um caminho, por exemplo, esse aqui. Em frente e depois dobrar à esquerda 3 ou 4 ruas à frente. Né? Mas essa é a o único percurso? Óbvio que não. Né? Você poderia muito bem tomar a primeira entrada à esquerda, subir até a principal e depois dobrar à direita. Né? Ou ainda tomar um caminho contrário, meio perdido. E o interessante disso, Jean, é que essas posições, todos esses caminhos que foram efetuados, todos eles dão o mesmo vetor diagonal, que seria o caminho do Homem-Aranha. Exatamente. Então, ou seja, o que a gente pode tirar de exemplo físico aqui? A soma desses caminhos sempre dá o vetor de deslocamento? Como assim? Exatamente. A soma dos vetores sempre vai dar uma resultante vetorial, né, que é sempre a mesma. Então, se nós pudéssemos ir pelo menor caminho possível, seria essa diagonal. Certo. Então, independente do caminho que você tome, porque nós não leva em consideração a distância que percorre, mas sim o deslocamento, a posição final e a inicial. Então, independente da quantidade de vetores que você tem ali para o deslocamento, você vai ter sempre o mesmo vetor de deslocamento final. Exatamente. Então, o que a gente vai fazer agora é dar um significado para esses deslocamentos, né? Tratar eles como vetores, e para isso a gente tem que fazer uma primeira classificação dos vetores, né? Que seria qual? Seria a classificação de dizer que se o vetor está indo para a direita, ele tem caráter positivo, mas se estiver indo para a esquerda, ele vai ter caráter negativo. Também, se estiver indo para cima, ele vai ter caráter positivo, e se estiver indo para baixo, caráter negativo. Veja que a direção do vetor, o corpo do vetor é o mesmo, só que a seta está apontada para o sentido oposto. Então, toda vez que você determinar que um vetor tem um sentido positivo, o sentido oposto é o negativo. É isso? É isso mesmo. Então, a gente sempre tem que pensar que essas quantidades, a melhor forma de ver é em termos de deslocamento. Eu preciso de uma direção, de um sentido, para poder exemplificar da onde eu quero ir, para onde eu vou chegar. E isso não acontece com algumas outras quantidades. Como, por exemplo, a massa. Eu digo, eu tenho 30 quilos. 30 quilos é 30 quilos. A energia, também não preciso exemplificar. E também a temperatura. Então, isso são as grandezas escalares. E essa que é a grande diferença entre grandeza escalar e grandeza vetorial. E é por isso que a gente precisa das coordenadas do vetor, ou seja, a gente precisa saber o módulo, a direção e o sentido, porque senão, se eu disser que são 8 milhas do Empire State Building para o Chrysler Building,
eu posso ir num raio de ação de 8 milhas que pode me levar para o caminho totalmente oposto. Então, eu preciso dizer para onde é que ele tem que ir, né? Para saber onde ele vai chegar. Muito bem. Então, tá. A gente vai falar do vetor unitário, que é basicamente o que, Jean, o vetor unitário? É uma representação de uma unidade de um determinado vetor. Então, digamos que seja o vetor de deslocamento. Então, a gente pode representar como um passo o vetor unitário. Então, a gente teve que dar 10 passos para a direita. Então, são 10 vezes o meu um passo, que é a unidade, por exemplo. Beleza, então a gente vai chamar o vetor unitário que está na horizontal, na direção horizontal, que é aquele que está no eixo do X, de vetor I, e o que tiver no vetor no eixo Y de vetor J. E aí segue aquilo que eu acabei de dizer. Se a gente orientou ele para um lado sendo positivo, o lado oposto ele tem que ser negativo. Então a gente tem um exemplo aqui. O vetor A ele tem as coordenadas 4i mais 3j. Aí o que isso significa? Significa dizer que ele deu 4 passos, como falou o Jean, na direção do valor do vetor unitário i, ou seja, ele foi nessa direção e nesse sentido 4 unidades, e no vetor j, né, no vetor y, ali no eixo y, 3 unidades. Então, aqui a gente forma esses dois vetores, 4i e o 3j, e se a gente usar a regra do paralelogramo, a gente consegue mostrar que o vetor A, ele tem graficamente ele tem esse desenho, e essa intensidade, essa direção é esse sentido. Né? Como ele faz parte de um triângulo retângulo, né? Então eu posso aplicar o teorema de Pitágoras para resolver e saber qual é o tamanho da intensidade do vetor A. Então eu levo tudo ao quadrado, né? Somo os catetos, o 4i e o 3j. Vai dar 16 mais 9, isso dá 25, e a raiz quadrada de 25 dá 5 unidades, desculpa. O vetor A tem 5 unidades. Tá? Então, você pode perceber, com trigonometria básica, a gente resolve qualquer tipo de problema de vetor que é composto por vetores unitários. Tá? Alguma coisa a acrescentar, Jean, nesse momento? Não, é só simplesmente lembrar da regra de Pitágoras e fazer a resolução. Não tem muito segredo para saber. A única coisa que deve sempre ser lembrada é que a hipotenusa liga a menor distância entre dois pontos. Então, se nós formos de novo para o vetor A e somarmos os 4 passos para a direita e os 3 passos para cima, isso dá 7 passos. Certo. Se nós pudéssemos ir diretamente do ponto inicial ao ponto final, que é a resultante A, então nós daríamos 5 passos. Certo. Sempre. É assim, dessa maneira. Porque nós estamos assumindo um mundo euclidiano. Certo. Tá. Então, se você fosse, então, 4 unidades no eixo do X e 3 unidades no eixo do Y, exato, que é o J, você andaria 7 passos, mas aqui você só anda 5. O que deve estar tirando o sono de muita gente é o fato de que se você tem um vetor que já é composto por vetores unitários, né? Então ele tem uma coordenada I e uma coordenada J, se você for somar ele com outro vetor que também tem coordenadas I e J. Então, a gente deve fazer o primeiro passo, montar o segundo vetor, o vetor B. Ele tem 5 unidades no eixo do X, né, na direção I, e 1 unidade na direção J. Né? Então, se a gente for compor o vetor, ele vai ter essa cara. E aí, o que a gente tem que fazer é o que, Jean? A gente tem que pegar e deslocar agora, em paralelo, o vetor B, por exemplo, para cima. Vamos começar pelo vetor A. Pronto, então vamos começar pelo vetor A. Então, na horizontal e deslocando, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Porque é a coordenada 5i, né? Subir
uma vez o y. Que é a coordenada 1j. Exatamente. E aí fazer a mesma coisa com o vetor b, que é um vetor não puro, digamos assim, porque ele não tem uma coordenada x ou y definida. Certo. Ele está composto, né? Então nós temos que deslocar ele 3j e 4i. Como E foi assim feito, temos um paralelogramo. E esse paralelogramo, juntando o início com o final, nós temos a soma. Para quem acha muito complicado a parte gráfica, e se não for pedido por um problema, for só simplesmente pedido para resolver o problema, pode ser resolvido de uma maneira analítica, ou seja, analítico significa resolvendo a soma. Então, simplesmente soma as coordenadas de x e soma as coordenadas de y. Então, seria o 4 mais 5, que dá o 9. que dá o 9, e o 3 mais 1, que dá o 4j. E aí nós temos, de novo, na parte analítica, ou seja, em termos de números. E aí, em termos de números, isso pode ser colocado direto no gráfico, para quem acha mais fácil. Beleza. Tranquilo, aí acabou. Bom, era isso, né? Vetor unitário não é nem... Houston, we have a problem. Então, não é nenhum bicho de 7 cabeças, é só uma questão de ter bastante exercício para fazer, praticar. E eu vejo assim, quanto mais você exercitar essas coordenadas, essa soma de coordenadas e até a parte gráfica, às vezes ajuda, né? Então é isso. Para os próximos vídeos a gente vai trazer novas dificuldades aí que não são tão difíceis, é só uma questão de não entrar em pânico. E da minha parte eu acho que eu já concluí tudo. Jean, tem alguma coisa a adicionar? Não, é isso aí mesmo. Então nós vamos trazer sempre técnicas de como resolver os problemas de uma maneira mais simples e para que eles passem a ser meros exercícios de lembrança para fazer na prova. Então, é isso. Joia. Boa sorte e E até lá. Valeu!